Olá, hoje eu quero falar com você sobre pessoas manipuladoras. Você sabe identificar uma pessoa manipuladora? Tem um psicólogo francês, Alexandre Thalman, que ele diz o seguinte: ele usa pelo menos 7 características que é normal um manipulador usar. A primeira delas é a culpabilização. Ele tenta colocar a culpa dos seus atos na vítima. Tipo, eu arrumei uma amante, foi por sua causa. Isso aconteceu, eu fiz dessa forma porque você teve aquela ação, aquela atitude. Ele sempre coloca na sua vítima ou na pessoa a quem ele quer manipular, provoca nela o sentimento de culpa. Você sabe que todos nós, de alguma forma, nos sentimos culpados. A culpa é um sentimento do homem. Isso é bom porque, quando nós erramos, nós voltamos atrás porque nos sentimos culpados. Quando a gente faz alguma coisa errada para alguém ou com alguém, o que faz a gente retratar e pedir desculpa é porque nós nos sentimos culpados. Mas o manipulador, ele aproveita a atitude errada dele, inverte a situação e diz para a vítima que a atitude errada dele, a culpa, ou ele agiu daquela forma por causa da vítima. Então, culpabilização, provocar em você culpa. O que você tem que fazer? Analisa. Você realmente está fazendo aquilo? Você realmente abriu a porta para a atitude errada dele acontecer? Se não, não é culpa sua. Essa não é uma culpa saudável, essa é uma culpa doentia, uma culpa provocada. A culpa natural e a culpa real é aquela que nós nos arrependemos quando constatamos os nossos erros. Essa é saudável, essa vale a pena você ter, mas não uma culpa provocada. A outra característica do manipulador é a pressão. Ele acoa ou ele pressiona a vítima até ela ceder, né? Você tem que me ajudar, do tipo, se você não vir aqui em casa, eu vou ficar doente. Se você não fizer isso, eu vou morrer. Uma vez uma pessoa disse assim, não, mas eu não posso fazer isso, eu não posso viajar sem meu pai. Aí eu perguntei assim, mas por quê? Eu acho que o meu pai morre se eu viajar sem ele. Eu falei, nossa, que poder que você tem? Você tem poder de matar alguém só porque fez uma viagem sem o seu pai? Entende? Então isso é pressão, porque o pai sempre usava essas expressões com ele. Um dia você ainda me mata. Você está me provocando muito sofrimento. Não, não era sofrimento. Era o apego emocional que era demais. Então ele usava a pressão para manipular o filho para continuar preso a ele. Então essa é outra característica do manipulador. Ele usa as expressões do tipo, não, você tem que vir aqui, é uma questão de vida ou morte. E você chega lá, não é nada importante. Ele que está te pressionando, né? A simpatia também. Simpatia é uma coisa boa quando é equilibrada, né? Você ser simpático, você ser agradável com as pessoas, isso é muito bom. Isso é uma característica que pode até ser desenvolvida, né? Mas ele usa isso, ele simula a intimidade para conquistar a confiança, né? Usa expressões do tipo assim, eu vou te dar esse desconto só porque é para você, senão não te daria. Eu vou fazer isso aqui, eu não faço isso pra ninguém, mas vou fazer pra você, certo? Será mesmo que não faz? Isso é uma simpatia porque tá querendo te manipular. É claro que você tem que entender que manipuladores existem vários níveis e proporção. Existe até aquele pai que manipula o filho, já viu? Achando que tá fazendo a coisa certa. Faça seu dever de casa que o papai vai te dar um presente. Isso é uma espécie de manipulação. A criança tem que fazer o dever de casa porque é responsabilidade dela fazer, porque ela tem que aprender e tem que desenvolver o que ela está aprendendo. Tem que fixar o que ela está aprendendo. Dever de casa é para isso. Agora, se não fizer, o que eu faço? Tem que dar um limite, dar um castigo, entende? Tirar um privilégio dele. Isso não é manipular, é entender que a criança precisa fazer. Mas muitos pais usam a manipulação através da troca, certo? Outra característica do manipulador é a adulação. Usa-se o elogio para forçar a vítima a ceder. Você é o melhor. Ninguém faz isso aqui igual você.
sabe? Aquela filha, às vezes manipula até com comida. Não, vovó, só você faz igual, ninguém faz igual a você. Tá cansada de comer a comida lá que ela gosta, mas só a avó faz igual. Isso é uma manipulação leve, que eu que sou avó, sei que daqui um dia meu neto vai querer me manipular, e eu vou até deixar para agradar ele. Isso não é pecado, isso não é uma coisa ruim, mas eu estou falando isso numa proporção doentia, numa proporção grave. E tem proporção que é até da psicopatia. Você sabe que uma das características do psicopata é saber manejar e manipular a sua vítima. E a vítima, ela tem também uma propensão para se deixar ser manipulada. Por exemplo, a pessoa que não se deixa ser manipulada pela culpa, a pessoa que é consciente de que ela erra, erra, de que não erra, não erra, dificilmente ela será manipulada. Então, o manipulador usa essas características, mas a sua vítima também, ela tem às vezes muita propensão a ser manipulada. Outra coisa que ele usa é a ameaça, né? Ele chama a atenção da vítima para as consequências negativas de não ceder às exigências dele, né? Você sabe, hein? Eu tenho amigos influentes, sabe? Ou então, você sabe com quem você está falando? Eu sou fulano. Isso aí não precisa ir muito longe, não, que você conhece até casos recentes aí no nosso país, né? Pessoa porque tem um nível de autoridade, mas está cometendo uma infração ali. Aí a pessoa vem, fala com ele da infração, ele sabe com quem você está falando e mostra às vezes a carteira. Isso é uma forma de ameaça, de intimidar para não aceitar o seu erro, porque na verdade está errado, era só falar assim, ok, você me desculpe, estou errado mesmo, me perdoe, estou indo embora, não vou fazer mais. Isso, você é humano, nós erramos. Você erra, eu erro, todos nós erramos, mas aceite o seu erro. Mas o manipulador, ele não gosta. Ele tem uma necessidade neurótica de estar sempre certo. Isso é um nível de doença, tá? E eu conheço líderes que são assim, eu conheço pais que são assim, conheço gente boa que faz isso. Então, preste atenção se você não está sendo manipulado. Você consegue assumir seus erros ou você tenta justificá-los? Porque quem não erra? Nós erramos como pais, erramos como patrões, erramos como empregados, erramos como profissionais, como esposa, como marido. É impossível não errar. Mas a atitude certa depois do erro é assumir. Admitir que errou. Isso é fundamental, isso cura. Cura e liberta. E eu podia falar de uma experiência recente para vocês, mas não vou falar não. Vou deixar vocês curiosos. Entende? Eu errei recentemente com uma pessoa, mas pedi desculpa. Me propus a conversar, porque eu sou humana. Eu tinha uma informação de um lado, mas não tinha do outro. Isso me fez fazer um juízo de valor, talvez errado, tá? Então, erramos, errei, mas admite, porque isso cura você, isso liberta a pessoa e gera mais confiança em quem se relaciona com você. Mas o manipulador não, ele não faz isso. Ele tenta, ele tem, é uma estrutura psicológica, tá? Ele tem uma necessidade neurótica de estar sempre certo.